diretamente aqui com o pessoal do Fale Francês de Verdade e com vocês aí do Instagram. Então hoje vocês vão participar da aula conosco, tá bon? Bonsoir, soyez très bienvenus et on y va mes amis. Bien, donc vous avez déjà la leçon ouverte, donc c'est parti. La première chose que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Je vais vous lire en français ici les questions et vous devez vraiment les écrire. Donc je veux dire, vous devez écrire les réponses, d'accord? Donc si vous ne me comprenez pas, je vous dirai, je vous répéterai. Tranquille? Tranquilo. Donc on y va. La première question. Compris, Sol? C'est bien? Bonsoir, pessoal, tudo bem? Então hoje a aula aqui vai ser uma live com todo o grupo do Fale Francês de Verdade, tá? Bora lá, bonsoir. Então a primeira pergunta aí. Pourquoi vous voulez parler français? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire la réponse, d'accord? Donc, pourquoi vous voulez parler français? Donc aujourd'hui la leçon sera plutôt pratique. Então a aula de hoje, pessoal, vai ser uma aula mais prática, tá? Principalmente aí que nós já estamos nessa quinta aula, nós já temos aí subterfúgios até para escrevermos e nos expressarmos, beleza? Bonsoir, bonsoir. Então vamos lá. A primeira aí, já anotou, Dani? Vai colocar apenas a resposta, tá? Pourquoi vous voulez parler français? Très bien. Tout le monde a écrit? Oui, non? Bonsoir. A gente vai escrever ou falar? Não, vocês vão escrever, vous allez écrire la réponse. Então, cada pergunta aqui que eu irei fazer, vocês vão escrever a resposta, tá? E aí, depois, principalmente essas respostas, vocês irão me mandar lá no grupo VIP, lá pra eu corrigir, tá? Tá. E quando vocês enviarem, podem enviar também o áudio. Então, a gente vai praticar não somente a escrita, mas o áudio quando vocês me enviarem, ok? Então, novamente, a pergunta aí... Oui, c'est ça, vous allez les écrire maintenant. Donc, la classe aujourd'hui sera une classe plutôt pratique. Então, a aula de hoje vai ser bem prática, tá? Principalmente envolvendo a questão aí da escrita. Então, vamos lá. C'est fait? Vous avez fait? Deuxième. Então, segunda aí, pessoal. Quand mangez-vous du poulet? Donc, c'est comme un petit dictée, d'accord? Então, vai ser como se fosse um pequeno Daí a gente ditado pode aí. escrever e tirar foto? Isso, escrevam tudo, pode tirar, pode mandar a foto, tá? Sem problemas. Tá. Bora lá. E vocês aí do Instagram, então vocês estão aqui conosco ao vivo, nessa aula do Fale Francês de Verdade, tá bom? Sejam muito bem-vindos, vous êtes très bienvenus. E você também que já estuda francês, já tem um pouquinho de prática aí, pega um lápis, pega uma caneta, um papel, um caderno e venha fazer a aula conosco, tá? Então a aula de hoje é simples, são algumas perguntas em francês e onde os alunos irão colocar nesse exercício a resposta, tá? Já diretamente em francês escrevendo, beleza? Então, ou seja, hoje é a quinta aula com eles e eles já têm essa isança, ou seja, esse desembaraço, já tem essa fluência de fazer isso. Não somente de pensar, falar, mas de escrever. Então, eu trabalho sempre as três formas de forma harmoniosa, para que você não fique apenas com aquele francês de comprar baguete, tá bom? Todo mundo terminou? Troisième. Oui. Feminino ou masculino? Donc, du poulet. Quand vous mangez du poulet, du masculin. Toujours masculin. Dès que vous entendiez du, ce sera déjà le masculin. D'accord? Très bien. Numéro 3. Frango. Oui, mon ami. Fala em francês. Idiome, langue, idiome, Long. idiome, langue. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, c'est comme ça. Si vous ne savez pas un certain mot, vous allez mettre un autre. Tranquille? Alors, troisième, mes amis. Va-t-elle travailler au matin? Donc, va-t-elle travailler au matin? Va-t-elle travailler au matin? Très bien. En se souvenant que ici, cette préposition au, nous pouvons la remplacer par le, d'accord? Então, neste contexto do o, a gente pode também substituir
pela preposição le. E très gaffe ici. Então, bastante atenção. A questão do matin. Matin, em francês, c'est un substantif masculin, différent du portugais. Tranquille? C'est fait? Vamos lá, très bien. Esse va-t-elle, lembre-se, agora nós já estamos vendo as perguntas de uma façon invertie. A primeira forma da pergunta que nós já vimos é o quê? Entonação, não é? Ela vai trabalhar de manhã? Elle va travailler le matin. Ótimo. E a segunda forma é o quê? Inversão, pronom, sujet, verbo. Que é o que? A inversão, pronome, verbo. No caso aqui, o que ocorreu? Para ficar de forma estilística, o som, senão ficaria assim, ó, va elle travailler. Então a gente coloca esse T para manter o som, para manter a língua bem estilosa. Então fica va-t-elle, tá bom? É questão... Só para isso, é só para manter a língua bonita, principalmente quando fizermos a inversão pronome-verbo, tá? Então significa que sempre que fizermos essa inversão e ficar, principalmente na terceira pessoa do singular, ficar vogal com vogal, a gente vai adicionar o T, ok? Então vai ficar va-t-elle, va-t-il, va-t-on, ok? Va-t-elle travailler au matin? Mas fiquem tranquilos, isso eu vou abordar mais principalmente nessas próximas lições. Então, vamos lá. Et vous? Vous êtes arrivé à le faire? Va-t-elle travailler au matin? Então temos essa pergunta, eu vou passar a outra utilizando apenas a entonação, que seria o quê? Elle va travailler au matin, elle va travailler le matin. Donc ici nous allons utiliser l'intonation, d'accord? Professor, Oui, oui. como que eu escrevo petit déjeuner? Vamos lá. Déjeuner, você pode mandar pra mim no WhatsApp? Oui, oui, petit. Attendez, mon ami. Petit déj. Je vais envoyer ici sur les groupes, d'accord? Petit déjeuner. Ça va? D'accord, merci. De rien, mon ami. Ça va. Bien, bien. On y va. Quatrième question. Où est-ce que nous allons aujourd'hui? Où est-ce que nous allons aujourd'hui? Então, para vocês aí, já coloquei o est que. Principalmente, o que significa o est que, pessoal? A gente pode entendê-lo como, se ele vier sozinho, por exemplo, você fala francês? Est-ce que vous parlez français? É uma pergunta, tá bom? Agora, neste contexto, o est que, lembrando, o que é o u? O u nos dá o contexto de onde, aonde. Então, aonde é que nós vamos hoje, tá? Então, ele entra com esse contexto. Eu posso suprimir, então eu posso tirar esse est que e ficaria como? Où nous allons aujourd'hui, tá bom? Posso colocar dessa forma ou com ele invertido. Où allons-nous aujourd'hui, tá bom? Esse o primeiro aí, ele quer Où, onde, aonde, isso, onde? entendeu? Olha o verbo aqui só. Com esse, Pardon? ele tem que vir junto com o esse. Não, o est que é isso que eu acabei de explicar. Esse est que aí vai dar o sentido de é que. Por exemplo, aonde é que nós vamos? Então, se eu suprimi-lo, vai ficar o quê? Aonde vamos? Aonde nós vamos? Où allons-nous? Où nous allons? Ou où est-ce que nous allons? Lembrando, então no francês nós temos sempre três formas de fazer a pergunta. A primeira é com a entonação. A segunda, inversão pronome verbo, tá? E a terceira, est que, tá bom? E com esse est que a gente não faz a inversão pronome verbo. Então já fica a dica aí para vocês. Ça va? Où est-ce que nous allons aujourd'hui? Très bien. Numéro 5, cinquième là. Aimez-vous boire de la bière ou du coca? Coca. Aimez-vous boire de la bière ou du coca? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai spécifié le mot soda. Então, eu especifiquei o refrigerante. Eu coloquei o quê? Já direto, coca. Então, para você que não sabia como que é a pronúncia de Coca-Cola, le coca. No português, a coca. En français, le coca, d'accord? Le Coca-Cola. Donc, c'est comme ça que nous parlons. Par exemple, ici, comme nous avons déjà travaillé le pronom en, c'est faisable de le mettre, d'accord?
Então aqui, como nós já trabalhamos a questão do pronome N, já pode até substituí-lo, beleza? Como que eu escrevo engraçado em francês? C'est drôle. Drôle, c'est amusant. Com circunflexo, né? Oui, avec circonflexe. Ça va, Sol? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Que foi, Sol? Qu'est-ce qui ne va pas? É porque a última aula eu não estudei. Tá tudo na última aula, né? Então eu não tô lembrando muita coisa. Não tem problema, vamos lá. Quelle est votre question? O que está te causando aí souci? Inquietude, vamos lá. Na de cima eu coloquei nous allons manger des poissons. Ça va, mas calma, tá correto. Vamos só adicionar o quê? O local. Então vamos colocar o advérbio de lugar. Nous allons manger du poisson. Vamos lá, no mercado, no parque, no clube. Nós já vimos vários advérbios aí, ou seja, vários locais para utilizarmos. Então adicione um. Entendeu? Então lembrando, se for masculin, au marché, au cinéma, au parc, au restaurant, d'accord? Si c'est au féminin, à la ou à L apostrophe, s'il débute par une consonne, se ele iniciar por uma vogal, excusez-moi. E na 5 eu coloquei je bois de la coca. C'est ça, je bois du coca, parce que ici c'est masculin. Ça va? Então perceba, isso, a própria pergunta, ela já nos diz qual é o gênero. Donc, la propre question ici nous démontre quel est le genre. Genre en français, gênero, tá? Então, olha aqui, ó. Você gosta de beber cerveja ou coca? Aimez-vous boire de la bière ou du coca? Então, a resposta sobre o gênero já está aí. E sobre o número, ou seja, singulier, pluriel. Tranquilo? Se fosse no plural, pessoal, como é que ia ficar esse, por exemplo, você gosta de beber cervejas? Ficaria como esse partitivo aí? De bière. Très bien, c'est ça. Então, para você que está aí na live, pessoal, neste contexto já temos o quê? De la bière, du coca. E se c'était au pluriel, c'est quoi? D, d'accord? D-E-S. Então, lembre-se, os partitivos du, de la e de. Esse D de Denise, com o S, mas a gente não vai pronunciar o S. Toujours muet, d'accord? Vamos lá. Numéro 6. Pardon? Esse D vai ficar antes de boire ou depois? J'aime boire du, de la, de. Isso, como nous avons fait dans le classe. Como fizemos nas aulas, tá? Prochaine question. On y va. Que voulez-vous manger l'après-midi? Que voulez-vous manger l'après-midi? Je vais manger du pain l'après-midi. E você, pessoal, está com o seu lápis, está com sua caneta aí? Então aproveite para praticar aqui com a gente, principalmente. Então lembrando, hoje é a nossa quinta aula e olha só como que são as estruturas que nós já estamos trabalhando aí, tá? Então já temos o quê? Perguntas invertidas, perguntas utilizando os partitivos, já com a substituição pelo pronome N. Então entenda o seguinte, com pouco tempo de aula, realmente você pode aprender muito, tá? Então lembre-se, muitas vezes o problema de você não conseguir falar o francês não é você, é a forma com a qual você foi apresentado e tem estudado. Vamos lá. Numéro 7. Maintenant, j'étudie le français. Et vous? Maintenant, j'étudie le français. Et vous? Eu posso dizer, Dani, o seu áudio tá saindo muito alto. Alguma coisa aí. O meu? Francês? Pardon? Je n'ai pas compris. Não entendi. O aussi, ele vem antes do étudier, se eu for colocar afirmativo. Você falou que você está falando francês e perguntou eu, né? Oui, oui. Aí eu coloquei, Moi. também estou estudando francês. Eu coloquei, j'ai aussi étudié français. Moi aussi, je te dis. Moi aussi. Tá? Lembre-se. A gente vai colocar o tônico, tá? Para esse tipo de estrutura. Ou seja, eu também em francês, moi aussi. Você pode colocar moi aussi, je te dis le français. Ou je te dis aussi le français. D'accord? Se você estiver colocando apenas o eu estudo também, você vai colocar após o verbo, tá? Neste contexto de presente. Então ficaria o quê? Je te dis aussi le français. Ou ça m'est égal, se você tem une autre langue, un autre idioma. Se fosse qualquer outra língua ou outro idioma, tá bom? Bravo, mes amis. Eu vou colocar
Isso, ou você escolhe moi aussi ou moi non plus, eu também não, concordando com a negativa, e aí você coloca depois do verbo o aussi, tá bom? On y va, prochaine, donc, question suivante. Alô, Oui, oui, mon ami? já é uma questão. Oui? Quando eu quiser falar, por exemplo, eu estudo tananã, toda segunda e terça, ou então todo dia, quando eu quero dizer o todo, Sim, nesse contexto, qual que é a palavra que eu uso em francês? tout. Lá vous allez mettre tout. Por exemplo, eu estudo todas as segundas. J'étudie tout le lundi. Tout le lundi, j'étudie. Se você quiser especificar, além disso, por exemplo, eu estudo todas as segundas de manhã. J'étudie tout le lundi matin. Tá? Lundi, après-midi. Segunda de tarde. Lundi, soir. D'accord? Se c'est de noite. Sempre o dia antes e depois o período da... Isso. C'est ça. Parfait. D'accord. Então eu posso falar assim, por exemplo, segunda de noite, perdão, eu tô pensando que hoje é segunda, excusez-moi, essa quarentena aí tá deixando todo mundo doido, todo mundo perdido aí no tempo. Par exemple, aujourd'hui, quarta noite, nós temos aula de francês aqui. Então, mercredi soir, nous avons cours de français, d'accord? Mercredi soir, nous avons classe, nous avons cours de français. Tranquille? Bravo. On y va, prochaine question. Vous avez besoin de manger de la viande? Vous avez besoin de manger de la viande? Et toujours, c'est clair, mettez aussi le contexte. Par exemple, oui, non et pourquoi faire. D'accord? Então coloque a resposta sim ou não e sempre o motivo, tá? Não esqueça, tá? Para não ficar apenas aquela resposta sim o quê? Sim, eu faço isso por isso, tá. Sempre, tá bom? Très bien. Bonsoir, pessoal. Quando eu vou falar assim, por exemplo, Oui. eu quero estudar francês por quê? Porque parce que Oui, c'est ça, parce que. Très bien. é P-A-S-Q ou P-A-R-C-E, espace Q-U-E. quê? Attendez, P-A-R. Parce que. Não, totalmente diferente. D'accord? Donc, si nous sommes en train de répondre à une question, nous allons dire parce que. Mais si nous posons cette question, donc, comment on dit en français perguntar, fazer uma pergunta? Demander quelque chose ou poser une question. D'accord? Vamos lá. Pour poser des questions, pourquoi? D'accord? Donc, c'est ensemble. Então, a gente vai sempre colocar o pourquoi junto, diferente do português. Então, a dica é sempre assim. Quando eu perguntar no português, é separado o porquê, não é? No francês, ele é junto. E quando eu tiver a resposta, quand j'aurai la réponse, c'est séparé en français. En portugais, nous allons l'avoir ensemble. D'accord? Ficou claro, Sol? Très bien. Vamos lá, pessoal. Próxima aí. Prochaine question. Quand étudiez-vous l'allemand? Quand étudiez-vous l'allemand? E você, pessoal aí de casa, você está conseguindo compreender? Você está escrevendo as perguntas? Caso você esteja fazendo, você consiga, você pode me mandar um DM, você pode me mandar, por exemplo, a foto aí do que você fez, com direito aí à correção, tá bom? Professor, como que fala alguns ou algum em francês? Vamos lá, algum, quelque. Deixa eu abrir aqui novamente. Leandro, qual que é a tradução do l'alemão? O alemão. Tá bom? Então, algum, Fabrício, quelque. Tá? Se eu for falar alguns, quelque. Com S. Aí eu posso colocar, por exemplo, alguns amigos, quelques amis. Algum amigo, quelques amis, d'accord? Algumas pessoas, quelques personnes. Très bien, c'est ça, quelques personnes. Bravo.
Se eu for falar alguns, por exemplo, sem ter o sujeito e sem ter o substantivo, quelques-uns. Alguns. Quelques-uns. Tá bom? Se for no feminino... Oi, pode falar. Eu posso falar, j'étudie l'allemand tous les jeudis. Oui, bien sûr, c'est faisable. J'étudie l'allemand tout le jeudi. Très bien. E sempre, Dani, tente colocar, por exemplo, se você quiser, até mesmo pra gente melhorar essas, como é que a gente fala? Essa parte cognitiva, coloque, por exemplo, de manhã, de tarde ou de noite. Especifique sempre. Então, por exemplo, todas as quintas de tarde. Tout le jeudi après-midi. Tout le jeudi matin. Tout le jeudi soir. E aí você já coloca em prática o que já foi estudado. Ou seja, lembrando, sempre dentro de um contexto prático, tá? A melhor forma para você internalizar, não importa qual o idioma, é você vivenciar a língua, tá? Então, muitas vezes você não consegue aprender, você não desenvolve, porque você fica lá só completando os exercícios que já vêm pré-concebidos. Aquilo faz com que você não pense, você apenas repete, você fica que nem um perroquet, um papagaio, repetindo a escrita, repetindo a fala, e você não cria realmente as estruturas. É por isso que você, é um dos motivos, né, na verdade, que você não consegue muitas vezes falar. Entendeu, Dani? Très bien. On y va, mes amis. Prochaine question. Donc, question suivante. Je ne veux pas manger de fruits, mais je veux manger du poisson. Et vous? Donc, très attention ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous avons eu les articles 1, là, en fait, le partitif à la négative. En plus, quoi? Le verbe vouloir d'une façon affirmative. D'accord? Então, neste contexto, para você que está ouvindo a pergunta, ou seja, je ne veux pas manger de fruits, mais je veux manger du poisson. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez manger? Tá? O qu'est-ce que não é para vocês não, tá, pessoal? Então, o que você quer comer? Tá? Você entendeu a pergunta? Leandro, se eu for falar fruta, aí eu já troco para de fruit, né? Très bien, c'est ça. Bonne remarque. Então, observação aqui já da nossa aluna. Quando você for fazer a negativa com os partitivos, não esqueça de trocar o du, de, la, o de, dependendo aí do que você estiver fazendo concordância com o substantivo, pelo de, e, tá? Então lembre-se, cuidado, esse é um erro comum de vocês aí, dos alunos. Não colocar o de quando faz a negação, tá? Beleza, très bien, Sol. Na verdade, eu perguntei de fruit. Aí eu, por exemplo, se eu for colocar, eu quero comer a fruta. Aí eu, j'ai manger de fruit. C'est ça, à l'affirmative du. Très bien. Negou foi como você falou, joga o de, tá bom? C'est ça. Todo mundo escreveu? Oui, oui. Comment on appelle ambos em français? Les deux. Os dois, literalmente. D'accord? D'accord. C'est ça. Donc, prochaine question. On y va, mes amis. Je ne veux pas... Pardon. Nous ne parlons que portugais au Brésil. Quelle langue parlez-vous? Nous ne parlons que portugais au Brésil. Quelle langue parlez-vous? Donc, attention. Mettez aussi la langue et pourquoi faire. Donc, je veux savoir aussi le motif. D'accord? Ne va pas oublier de faire ça. Então, coloque a língua e não esqueça de colocar o motivo, tá? Mila, é o seguinte, nessa estrutura a gente está colocando o pa, só que com o partitivo, entendeu? Então, por exemplo, a estrutura estava assim, ó, eu não como fruta. No caso, no francês é fruto, sempre masculino. Je ne mange pas de fruits. Então, a remarca, a observação que eu estava colocando é sobre o partitivo. Mas a negativa é isso, é o pa que nós iremos colocar. Eu estava dando só um ênfase no partitivo, tá bom? Ça va? C'est fait? Tag é o quê? Qual a tradução dele? De qual? Tag. Quel, qual? Isso, qual? Qual? Ou seja, qual a língua que você fala? Que língua você fala? Então, quando a gente coloca esse qual no português, é qual, né? Eu já sei, eu não preciso fazer concordância. No francês, a gente faz a concordância. Então, se for masculin, apenas um L. Se for feminin, quel. O próprio E-W-L-E. Fica aí pra gente utilizar, tá bom? Se for masculin, por exemplo, quais, a gente vai adicionar o S.
E se for feminino, vai botar o S, só que com os dois L's. Tranquilo? On y va. 12e. Então, 12ª aí. Aimez-vous la salade ou la viande? Aimez-vous la salade ou la viande? Attention. Ici, nous n'utilisons que le, la, les. Pourquoi faire? Então, por que aqui a pergunta ficou apenas assim, ó? Aimez-vous la salade ou la viande? Porque estamos utilizando apenas o verbo aimer. Então, com aimer, pessoal, o que ocorre? Aimer le, la, les. Diferente do português, que vai ficar o gostar de, do, das e des. E das, perdão. Tá? Então, essa é a preposição com o verbo aimer, quando ele estiver sozinho, tá? Aimer, préférer et adorer. Vai lá, Fabrício. Oi. Você ia falar alguma coisa? Vous allez dire quelque chose? Non? Tranquille. Bravo. On y va, mes amis. Donc, 13e. Donc, question numéro 13. Então, a 13ª aí. Je vais aller au centre-ville maintenant. Où est-ce que vous allez aujourd'hui? Je vais aller au centre-ville maintenant. Lembrando, temos 3 pronúncias, já deixei para vocês essa dica de pronúncia sobre o agora. Quais são? Maintenant, maintenant e maintenant. Então, você pode utilizar essas 3 formas de dizer agora no francês. Où est-ce que vous allez aujourd'hui? Eu não entendi porque ele colocou je vais aller. Lembre-se? Oui. Como que é o futur proche, excusez-moi. Aller au présent plus un verbe infinitif. Então é o que? O verbo aller no presente, je vais. Calma aí. Entendeu? Sol. Então vamos lá, ó. Eu vou, não é isso? Eu vou ir. Je vais aller. Se eu disser então eu vou comer, je vais manger. Mesmo quando utilizarmos aí o aller, a forma, digamos, correta de utilizar o futur proche é adicionar o aller também. Por mais que fique redundante, entre guillemets, entre aspas aí, essa é a estrutura gramatical correta. Eu vou ir à igreja. Je vais aller à l'église. D'accord? Lógico, você fez hable, é factível também. Colocar como eu vou à igreja, sem colocar o aller. Também está certo. Mas digamos, o mais correto, o correto de acordo com a gramática é je vais aller. Tá bom? Ou je ne vais pas aller. Eu não vou ir. Tranquilo? Ficou claro, Sol? Ça va. O francês é muito parecido com o português. Como assim? Na gramática nós temos várias regrinhas, várias utilizações, mas é dentro de um contexto prático, mais coloquial, muita coisa é jogada por terra. No francês é a mesma coisa, tá? E cuidados, a dica é a seguinte também, muitas vezes, para você não colocar muito coloquialismo, muita gíria, que dependendo fica parecendo um mano do gueto falando, tá? Então não é legal, tá? Você que está iniciando seus estudos, cuidado com isso aí também, para você não falar que nem um mano. Nada contra, nenhum problema, mas não é bacana, né? Professor, como on appelle nenhum? Aucun. Nenhum, aucun. Então a estrutura aí, ne aucun, tá? Então nós já vimos ne pas, ne rien. Como você está perguntando, ne aucun. Qual a estrutura que você quer, Fabrício? Oi? Quel est le contexte, mon ami? Qual é o contexto que você quer aí? Eu tô na 15 já. Aí você fala na 15, je n'aime pas la viande, mais j'aime beaucoup la crème. Aí eu quero falar, je n'aime aucun. Tipo assim, eu não gosto de nenhum deles. Voilà. Então vai ficar assim, ó. Je n'aime aucun. Ou seja, eu não gosto de nenhum. Je n'aime aucun. Entendeu? Je n'aime aucun. Eu não gosto de nenhum. Se você quiser ainda falar, eu não gosto de nenhum dos dois. Tá? Mas não há necessidade, porque se é nenhum é zero. Je n'aime aucun. Se fosse um contexto, ou seja, um substantivo feminino, colocaríamos assim, ó. Eu não gosto de nenhuma. Je n'aime aucune. Aucune. Então nós iríamos colocar assim o E. Je n'aime aucune, tá? E não esqueça de colocar o biquinho. A escrita aqui, pessoal, vou falar para você como que é em português. Então, A-U-C-U-N-E. Lembrando, A-U som de O, sempre no francês.
Se eu tiver esse U, vai ser um som de I com biquinho. Então, o cune, o kine. Nesse ki, biquinho, l'amour, beicinho. Ça va? Tudo bem aí? Sol, Dani? Ça va. Très bien, on y va. On continue, mes amis. Prochaine. Fala, Pardon? como é que fala doce? Sucré. Sucré. Dá pra entender direito? Calma aí, só. Sucré. Sucré, si c'est au masculin, et sucré avec double E en parlant de quelque chose au féminin. Tranquille? Sucré. Professor, eu vi uma. Isso é sério. Calma aí, rapidão, Fabrício. Oi, Sol. Se eu quiser falar assim, eu nunca aqui doce tem masculino e feminino, né? Mas se eu quiser falar, por exemplo, nessa pergunta que ele fez aqui na 15, coloquei Je mange beaucoup sucré, Bo- de la sucré, Beaucoup. Non. J'aime manger beaucoup de sucre. Donc, ou beaucoup de choses sucrées. Que a palavra doce, como nós temos o contexto, é tipo assim, eu quero comer um doce. Esse doce, ele entra como um adjetivo, que a gente coloca no português, entrando como se fosse um substantivo. No francês, você vai falar um dessert ou quelque chose sucré. Algo açucarado, algo doce, que é a mesma estrutura, entendeu? Então você pode falar assim, só. Isso, então você pode falar assim. Calma aí. Quelque chose sucré. Então, por exemplo, lá, o que acontecia muito? A gente terminava de comer, principalmente no petit déjeuner, meus colegas, eu tinha um colega, o Hugo, Monsieur Hugo, ele sempre chegava assim na faculdade, oh là là, j'ai trop envie de manger quelque chose sucré, cara, tô morrendo de vontade de comer algo doce, comer um doce, quelque chose sucré, tá bom? Ou un dessert, ou podemos utilizar dessert, tá? Quelque chose sucré, ou sobremesa no francês então, le dessert. Cuidado para você não falar o deserto, tá? Le dessert. Então, com sobremesa, double S, dessert. Sobremesa e o outro, deserto, tá bom? shows é o quê mesmo? Pardon? A tradução do shows é o quê? Do soja? Chose? Shows? Chose, coisa. Algo açucarado, alguma coisa. Isso, alguma coisa. Ça va? Então, bora lá. Próxima aí. Leandro, Oi, Dani. então aí eu posso falar, je vais aller à la église. C'est ça. Só que, ó, église démarre par une voyelle. Então, ele começa por uma vogal. Então, nós vamos fazer o AL apóstrofe, tá bom? Quando for masculino, isso, ou feminino, que inicie por uma vogal, a gente vai colocar o quê? AL apóstrofe. Não esqueçam, tá? Para vocês de casa também, a gente vai colocar AL apóstrofe. Vai haver aí uma contração, uma elisão. Ou se ele começar por um H mudo também. Por exemplo, à l'hôpital. Então, eu já fiz até uma live falando sobre esse assunto. Para você que já me segue no Instagram ou ainda não segue, me siga também no YouTube. No YouTube, todas as dicas, principalmente as lives que eu tenho feito aqui, eu coloco lá no YouTube. Me siga lá, Leandro Fontebassi, tá bom? Então lá tem várias dicas, além das lives que você assiste aqui comigo. Beleza? Vamos lá, próxima. Je ne vais pas aller au cinéma, car j'ai besoin d'aller à la banque. Et vous? À nouveau, je ne vais pas aller au cinéma, car j'ai besoin d'aller à la banque. Et vous? E você aí de casa, está conseguindo estruturar? Como é que está sendo aí? Lógico, para você que ainda está no início, dependendo, você vai sentir um pouco de dificuldade para conseguir estruturar essas frases aqui. Lembrando, aqui a gente está na quinta aula, tá? Então, na quinta aula já estamos colocando esse tipo de estrutura, desse tipo de frase, de contexto, ok? E logo mais já entraremos no passado, ou seja, pretérito perfeito, que no francês
é o famoso passé composé, donc, e le cauchemar de beaucoup d'élèves. E, infelizmente, o pesadelo de muitos alunos aí, que tem várias dúvidas, várias dificuldades, mas é um tempo verbal simples, tá? O uso dele é tranquilo. De forma geral, como vocês têm visto, o francês ele é uma língua simples. Tudo se torna muito mais claro, muito mais prático quando você trabalha com o contexto. Então, devido dele ser também originário aí do latim, como italiano, espanhol, como português, isso, para nós brasileiros, nós que falamos aí português, fica muito mais fácil de aprender, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou repetir e a gente já passa para outra. Donc, je ne vais pas aller au cinéma car j'ai besoin d'aller à la banque. Et vous? Donc, 15e, 15e. Je n'aime pas la viande, mais j'aime beaucoup la crêpe. Et vous? E aqui eu vou adicionar uma perguntinha. Vous aimez quoi? Dentro desse contexto fica o quê? Um pouquinho mais familiar. Vous aimez quoi? Tá bom? Ça va? Todo mundo aí tranquilo? Parfait. Donc, si vous avez des soucis ou quelques doutes, dites-le moi. Qualquer dúvida aí, qualquer probleminha, é só falar. Como é que eu vamos? Nós vamos. Nous allons. Oui. Ou nós podemos também utilizar, vamos lá, o verbo ir. Vamos conjugá-los juntos aqui. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Por que eu fiz as três pronúncias aí com a terceira pessoa do singular? Lembrando, ele vai, ela vai, a gente ou vamos, a gente vai colocar o pronome on, tá? On va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Tá bom? Para você que já estuda um pouquinho. Isso, ele é completamente irregular. Ele não está em nenhum tipo de grupo, tá? Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro grupo. Por mais que ele tenha esse sufixo em ER, tá ok? Então você que já está estudando francês, que ainda não conhece, por exemplo, futur proche, você pode adicionar apenas um verbo no infinitivo depois de toda a conjugação do aller no presente. Vai lá, Fabrício. O préfère, no primeira pessoa do singular, ele tem algum acento? Oui, certainement. Lembrando, os acentos, eles nos dizem, basicamente, a pronúncia vai nos dizer qual acento nós teremos. Vamos lá, ó. Je préfère. Je préfère. Então, esse é som de circunflexo. Pré, café, você. Agudo no francês, tá bom? O som do circunflexo no francês é o agudo. Perceba, agora, je préfère, faire, eu abro, tipo assim, a fé, olha a fé dessa mulher. No português é o acento agudo, no francês é o grave, ou seja, a crase, que vai dar esse som aberto, tá ok? Vou escrever aqui para você. Bora lá. Je préfère. Tranquilo? Então sempre esse som do agudo. Oi, Dani. O som do agudo é o do circunflexo no francês. No português, perdão. Pode falar, Dani. Essa frase, que, por exemplo, se eu uso je vais aller au cinéma avec ma mère, aí eu tenho que continuar. Se eu quiser dizer assim, nós iremos às 6 da tarde, eu tenho que seguir a mesma linha do je vais aller, eu tenho que usar. Nous allons aller. Isso. C'est ça. Nous vont aller. Não. Nous allons. Isso. É porque o vous allez, entendeu? O aller é do vous. Isso. Très bien. Entendeu? Sempre, basicamente, com o nu, nós sempre teremos o sufixo ONS. Como assim? No presente ou présent, você está trabalhando o pronome nu, você vai ter sempre ONS como sufixo, ou seja, como o fim da palavra, tá? O que pode acontecer às vezes é você, se o verbo terminar com GER, por exemplo, manger, nós vamos adicionar um E, então vai ficar EON, por exemplo, nós comemos, nous mangeons, tá? Nous mangeons, só que a gente fala como se fosse um J, nous mangeons, beleza? Ou voyager, nous voyageons, tá bom? Então, nós vamos, nous allons.
Mas na verdade minha dúvida nem era isso. Na verdade era se eu tenho que usar. Sim, sim. Não, eu entendi. Ó, vai ficar assim, ó. Nous allons aller. Nous allons aller, exatamente. É para eu dizer assim, como se Nós vamos ir. estaremos indo, né? Sim, nós vamos ir. Ou seja, futur proche. Isso. Logicamente que a gente pode, como eu havia dito, colocar assim também, ó. Nous allons au cinéma. C'est clair, c'est aussi faisable. É também factível, tá? Você pode colocar também. Nous allons au cinéma. Mas o correto aí é, não digamos o correto. De acordo com a gramática, a gente vai colocar o futur proche complet. Aller au présent plus un verbe infinitif. Même si c'est lui-même, même se for ele mesmo, tá? Tá. Beleza? Très bien. Vamos lá, pessoal. Mais uma, então. Prochaine, 16e. Quando eu preciso... Ops, excusez-moi. Quand... Aqui é isso mesmo, eu deixei em português. Vamos lá. Então, vocês vão colocar para mim em francês. Quando eu preciso estudar inglês, eu gosto de ir à casa do meu amigo. E você? Aonde você vai estudar francês? Então, você que está vendo a live aí, essa estrutura já está no português. Também para você trabalhar o quê? Principalmente essa questão da construção das estruturas, ou seja, do contexto, tá bom? Vai lá. Quando eu preciso estudar inglês, eu gosto de ir à casa do meu amigo. E você? Aonde você vai estudar francês? Aqui, pessoal, nós podemos utilizar o che ou che, tá? Temos essas duas pronúncias. Podemos colocar essas duas. Bonsoir, Eduardo. Ça va, mon ami? Sejam muito bem-vindos aí. Vocês, pessoal, não estou dando muita atenção aí, porque eu estou com o pessoal aqui do Fale Francês de Verdade. A gente está fazendo uma aula online, ao vivo, tá? Mas estamos aqui juntos. Então, vamos lá. Vous avez fini? Terminaram aí? Très bien. Então, 17e. Então, bora lá. Pourquoi vous n'avez pas besoin de manger des escargots? Pourquoi vous n'avez pas besoin de manger des escargots? Percebendo aqui o D, né? Des escargots. Ou seja, estou negando. Então, todas as vezes que eu fizer a negativa, ou seja, na afirmação, vamos colocar o du, de, la, de. Novamente, não esqueça, isso é base. Você aprendendo isso agora, qualquer tempo verbal que você utilizar vai ser a mesma coisa. Je mange du. J'ai mangé du. Je mangeais du. J'aurais mangé du. Même que j'ai mangé du. Perceba? É sempre a mesma coisa. A única coisa que vai modificar é a relação do tempo verbal. Tá? Então, o tempo verbal que vai ditar os contextos, basicamente. E com as negativas. Bem simples. Tá ok? Bora lá, pessoal. Prochaine. Todos os dias. Tous les jours. Tous les jours. Só. Ó, vamos lá. Todos. Tous les jours. D'accord? Lembrando, a pronúncia do tous aí, pessoal. T-O-U-S. Todos, tá? Como que fica, por exemplo, eu falo S ou não falo? Depende. Quando que você vai pronunciar? Quando ele for o sujeito, quando estiver normalmente no término, no fim da frase, tá? Por exemplo, todos meus amigos falam francês. Aqui, ó. Tous mes amis parlent français. Se você falar, eles estão todos aqui. Quem está aqui? Todos eles. Eles são tous ici. Neste contexto, a gente vai falar o S já fazendo uma liaison. Então fica, eles são tous ici. Eles estão todos aqui, tá ok? Tranquilo, Sol? Bravo. Prochaine. Voulez-vous parler italien aujourd'hui? Voulez-vous parler italien aujourd'hui? Então, vou deixar essa frase, essa estrutura para você que está em casa. Coloque aí, como fica em francês. Você quer falar italiano hoje? Não somente isso, vamos colocar assim, hoje. E se eu falasse, você quer falar italiano hoje de noite? Então, no francês, isso a gente não vai colocar aujourd'hui soir, tá? Caso você tenha pensado. Ce soir, tá? Esta noite, a noite de hoje, tá ok? Então, neste contexto, a gente utiliza os demonstrativos, que são ce, cet e se, beleza? E se o substantivo iniciar por uma vogal masculin, você vai colocar o cet, tá? C-E-T, por exemplo, esta tarde, cet après-midi, tá bom? Tranquilo, Sol? Félicitations, on y va.
Quand allez-vous à la banque? Quand allez-vous à la banque? Você está seguindo no celular o som, não é isso? Você está seguindo a escrita, não é, Sol? Ótimo. Colocar esse, se eu confirmar, eu vou colocar Je vais de la banque maintenant. Je vais à la. Quando a mesma regência, ou seja, no português, ir a algum lugar, tá? En français, pareil. Je vais aller à. A gente vai utilizar também a preposição a, tá? Respeitando essa regrinha aí, tá? Então, sempre que você vai a algum lugar. No português a gente coloca muito assim, eu vou no mercado. Não, isso está totalmente errôneo. Eu vou ao, porque quando você vai a algum lugar. En français, pareil, je vais au. Então, esse o é o a plus le, a mais o, igual no português. A mais o, ao mercado, vou ao cinema, tá? Mas são erros que o brasileiro comete, mas isso não o tira, isso não faz com que ele não seja fluente, tá? Então, muitas vezes aí, você que está em casa, vocês aí também, pessoal, pensam que a fluência é você o quê? Falar de uma forma perfeita, sem erros? Não necessariamente. É você se expressar, você se fazer compreender de uma forma simples e clara. Bora lá, pode falar, Sol. De doute? Uma outra coisa, quando eu vou falar eu amo filmes, eu coloco j'aime de filme? Não, les. J'aime les films. Lembra? Já vimos. Então, eu gosto de. Calma, a gente vai se familiarizando cada vez mais e vai ficando mais vívido aí, tá? Então, aimer novamente. J'aime le. Por exemplo, eu gosto de chocolate. J'aime le chocolat. Eu gosto de cerveja. J'aime la bière. Eu gosto de filmes, como exemplo aqui que a Sol, a nossa aluna, colocou. J'aime les films. Então, esse le de Leandro, porque ele está no plural. L-E-S. Tá ok? Se fosse, por exemplo, singulier, eu gosto de filme. J'aime le film. Le, tá? Singulier. Le, plural. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessa live? Ou seja, uma coisa mais diferente, principalmente mais prática, tá? Logicamente. E para vocês entenderem um pouquinho mais como que são as aulas aí do Fale Francês de Verdade. Beleza? Oi. Como on appelle viajar em français? Voyager. Voyager. D'accord, merci. Beleza? Aqui, ó. Com Y, Voyage. Aqui, ó. Voyage. No caso, viagem. E se for viajar, eu adiciono um R. Voyager. Tá bom? Beleza. Pessoal, ó, você que tem um amigo que gosta de francês, ou você mesmo aí, não esqueça, tá vendo esse aviãozinho? Mande para aquele seu amigo que gosta de francês, que estuda, que está aprendendo francês, ou que já tem um certo conhecimento. Então você clica nesse aviãozinho e você escolhe a pessoa com a qual aí você quer enviar. Vamos lá, pessoal, ok? 20e, então a 20ª aí. Je n'ai besoin que de travailler. Et vous? Quand travaillez-vous? Je n'ai besoin que de travailler. Et vous? Quand travaillez-vous? Perceberam aí a diferença, pessoal? O que nós utilizamos? Ne que. Então, tivemos este contexto, o ne que. O que significa isso? Ne que, en français, significa só, a restrição. Se eu não me engano, tem até tem um videozinho aí no feed que eu deixei. Ou tem um post aí no feed que explica isso. Ne que, ele dá restrição, tá? Então, muitas vezes o aluno escuta esse ne e acha que é uma negativa. Não, é uma afirmação. Neste contexto, ó, je n'ai besoin que de travailler. Et vous? Eu preciso só trabalhar. E você? Então, esse que vai dar o sentido do só, tá bom? Tá bom? Ficou claro aí, pessoal? Tranquilo? Bravo. Tout le monde? Sol, Dani? Tudo tranquilo. Beleza, então vamos lá. Maintenant, nous allons faire comme ceci. Écrivez ces phrases en français. Então, vou escolher algumas aqui, tá? Pode ser que eu até modifique uma ou outra, principalmente para vocês melhorarem essas
sinapses aí. Bora lá. Então a primeira. Eu quero falar francês com o meu professor agora. Você vai se colocar em francês, tá? Então pode escrever aí. Então eu quero falar francês com o meu professor agora. E não esqueça de sempre a gente adiciona o motivo, ou seja, o contexto. Por que mesmo? Parce que, ou a gente pode colocar neste contexto o car. Car, em francês, significa pois, é um sinônimo de parce que. Então, se você não sabia disso, já lembre-se. Parce que, ou eu posso utilizar o car, tá? Para responder. O K você fala é o CAR, né? Isso, ó, você sabe. Car. Pois, tá ok? Tudo bem, eu quero falar francês com o meu professor agora. Pois. Ça va? C'est bon? Como é que eu falo a língua? La langue. La langue. Ah, é feminino? Eu achava que era masculino. Le langue? Non, non. Féminin. La langue. Língua. La langue étrangère. La langue française. Então, se você for colocar a língua francesa, la langue française. Eu adiciono o E nesse français, tá? Porque é feminino. Aí fica française. E antes, se for masculin, français ou français. Sé. Que esse é o masculino, tá bom? Agora, idioma é masculino, né? Oui, c'est ça. Tout à fait, mon ami. Exactement. Exatamente. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, mais uma. Eu preciso falar francês com você. Você quer falar comigo? Eu preciso falar francês com você. Você quer falar comigo? Então, como que fica essa estrutura aí, pessoal? E você também aí de casa, como que fica? Eu preciso falar francês com você. Você quer falar francês comigo? C'est ça, Vera. Très bien. Je veux... Isso mesmo. Professeur maintenant. Só no maintenant aí, ó, coloque o oui, tá bom? Man. E o T no fim da palavrinha, tá? Maintenant. Terminaram aí, pessoal? Vous avez fini? Oui? Non? Peut-être? Eu esqueci que quando você fala e você, você tem que dobrar o você, né? Então fica et vous parlez français avec moi. Très bien, c'est ça. Nós podemos fazer dessa forma só, colocando et vous. E você? Você, nananã. Ou eu posso colocar meio que direto, só que tem cuidado com a entonação. Eu falo francês. Você fala francês? Je parle français. Vous parlez français? Posso fazer dessa forma ou et vous? Vous parlez français? Utilizando os tônicos, tá? Então, lembre-se, os tônicos, um dos usos do tônico é você colocar essas perguntas dessa forma. Eu falo francês. E você? Você fala? E tu? Tu falas? Ou seja, no caso, o tu vai dar esse sentido de tu, de tu do português, ou você pensando, entre aspas aí, um contexto informal, familiar, tá ok? J'ai besoin de. Jeanne, então você vai colocar o j'ai, você vai conjugar o avoir. J'ai, isso, igual a velha tá colocando aí. J'ai besoin de parler. Coloque o de. Vai lá, Fabrício, pode falar. Oi? E perguntar alguma coisa? Não. Ça va. Você entendeu aí? Então, Jeanne vai conjugar o avoir. J'ai. Eu tenho necessidade de. Ou seja, uma locução verbal. Eu tenho necessidade de, eu preciso. Isso é só para você entender como que é a estrutura do precisar no francês. Bora lá, pessoal. Mais uma então. Une de plus. Ô, Leandro, Oi, Dani. e aí fica na negativa, a tradução ficaria je n'ai pas besoin de parler anglais avec elle, mais j'ai besoin de parler avec il. Avec lui. Então, esse
ele sempre estará com o verbo, tá, pessoal? Il eu conjugo com o verbo. É um pronome sujeito, pronome pessoal. Se você for falar estou com ele, eu falo com ele, isso, avec lui, tá ok? Pode falar, Sol, o que tu ia falar? Perdão. Eu esqueci, você falou, j'ai besoin de parler français avec quem? Eu preciso, calma aí, eu preciso falar inglês com ela. Então, outra observação, Dani, principalmente quando for colocar essa conjunção, o avec aí, para vocês aí também, ó, avec elle, ou seja, com ela ou com elas, avec elle, c'est direct, tá? Eu falo de forma uníssona, senão vai dar um calo na pronúncia, vai ficar assim, ó, avec elle, non, avec elle, direct, tranquilo? Tudo bem, Dani? Vai lá, então. Prochaine. Quando eu vou falar o que é que, aí eu coloco o qu'est-ce que, mas eu coloco depois do EST, o CE ou não? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? O que? Se colocarmos o C, vai entrar com o contexto de o que é, por exemplo, qu'est-ce que c'est ça? O que é isso? Calma aí. Assim, ó. Por exemplo, par exemple. Que est que. Isso daqui, Fabrício, vai ser o que, tá bom? Então, qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Agora, tipo, o que é que? Qu'est-ce, se você for adicionar alguma coisa. O que é isso, por exemplo? Qu'est-ce que c'est ça? Les deux points sont mes points d'interrogation. Então, os dois pontos aí, meu pontinho de interrogação. Estou sendo esse computador. Qu'est-ce que c'est ça? O que é isso? Caso não seja, apenas o qu'est-ce que, tá? O que. Então, por exemplo, o que você come? Qu'est-ce que vous mangez? O que você estuda? La même chose. Qu'est-ce que vous étudiez? Donc, c'est notre option. Lembrando, pessoal, o qu'est-ce que nós temos três formas de utilizá-lo, da mesma forma que as perguntas. Então, como é que a gente faz as perguntas no francês? A primeira forma é entonação. A segunda, a inversão, pronome, sujet, verbo. Inversão, pronome, verbo. E a terceira, a gente coloca o est que. Quando fizermos perguntas colocando o que, é da mesma forma. Nós temos três formas. A primeira, que. A segunda, que, com a inversão, pronome, verbo. E a terceira, de modo familiar, mais coloquial aí, é o quoi, tá bom? Depois eu vou fazer uma live com esse sujeito aí, sobre esse assunto para vocês. Ok? Vamos lá, pessoal. Próxima aí. Você precisa viajar agora? Oui, pourquoi faire? Non, mais qu'est-ce que se passe? Tá ok? Sempre adicionando o contexto, não esqueça. Sol, tá mais claro aí? Viu que mesmo você sem ter pego muito da outra aula, você percebeu que ficou tranquilo? É só esses pronomes, não. As preposições? Definidos, é só isso que tá pegando. Não, mas fica tranquilo, a gente vai praticando, vai corrigindo e daqui a pouquinho você já fica bem sem dúvidas, porque é normal isso, tá? É muita coisinha, muito detalhe, por isso que a gente fica muito perdido no francês. E por ser muito detalhe, a gente precisa o quê? Ir aos poucos, peu à peu. Donc c'est d'une façon progressive, de um modo progressivo. Porque senão você fica com muito conteúdo, ou seja, muita bagagem, mas na hora de realmente colocar isso dentro de um contexto prático, nas frases simples, você não consegue. Você trava, você vai, lá, le, du, de lá, e o aluno faz aquele, le bordel, ele acaba fazendo uma bagunça. Beleza? Falhou aqui, como é que é? Pardon? Eu quero ver. Je vais. Voar, voar, voar. Então lembre-se, sempre que tivermos esse som aí, ou seja, o i, perdão, o som de UA, nós teremos a junção do o e do i, tá? Então vai ficar o quê? V-O-I-R, voar. Olha aqui, pessoal. Donc, c'est le verbe voar. Porque às vezes fica longe do som, aí fica abafado. Ah, entendi, pardon. Entendeu? Voar, ver.
E daí a gente já pega, por exemplo, aquela expressão déjà vu, famoso já visto, né? A expressão déjà vu.